Olá, tudo bem? Eu me chamo Júlia Carolina, sou discente de Engenharia Civil pela UFPA Campus Tucuruí e sou voluntária do projeto Uso de EPIs Conscientização do Trabalhador da Construção Civil. Nesta aula, iremos falar sobre a norma regulamentadora NR5. Ao longo da aula, abordaremos os seguintes tópicos: objetivo, constituição e organização, atribuições e outros tópicos, considerações finais e referências bibliográficas. O surgimento da NR5 representou um grande avanço para a segurança do trabalho no Brasil. Essa norma regulamentadora, ela trata sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. E aí, essa Comissão Interna de Acidentes tem como objetivo prevenir acidentes e doenças causadas pelo trabalho, e assim garantir a preservação da vida e melhorar a saúde do trabalhador. Em relação à Constituição, a norma estabelece que deve constituir CIPA e mantê-la regularmente funcionando as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgão de administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, entre outras. Em relação à organização, deve ser constituída a CIPA por representantes do empregador e por representante dos empregados. Os representantes do empregador devem ser indicados por ele, e os representantes dos empregados devem ser por estes escolhidos por meio de votação. Em relação à quantidade de representantes de cada um desses dois, vai depender do tipo de atividade desenvolvida pela empresa e também do número de funcionários que ela possui. É importante ressaltar que esse quantitativo é possível ser obtido por meio de um quadro que está disponível na norma regulamentadora número 5. Em relação às atribuições, a norma estabelece como atribuição à CIPA identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar um mapa de riscos, elaborar planos de trabalhos que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho, dentre outros. Dentre essas outras atribuições que cabem à CIPA, ela deve repassar as informações em relação às medidas preventivas quanto ao risco para todos os funcionários da empresa. E aí, as atribuições do empregador, ele deve proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de atribuições. Quanto aos empregados, estes devem participar das eleições de seus representantes, colaborar com a gestão da CIPA, indicar a CIPA ao SESMAT e ao empregador situações de riscos, observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto a de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Aqui temos outros tópicos que também são abordados na norma regulamentadora número 5, dentre os quais temos o processo eleitoral, treinamento, funcionamento e a relação contratante-contratadas. Quanto ao processo eleitoral, cabe ao empregador divulgar a abertura desse processo eleitoral e garantir que todos os seus funcionários possam vir a se candidatar para o cargo de representante na CIPA. E aí, essa votação e todo o processo eleitoral deve ocorrer dentro do estabelecimento da empresa. Dentro do estabelecimento da empresa, e também em horário normal de trabalho. E aí, essa divulgação também deve ser ocorrida nesse mesmo estabelecimento e neste mesmo horário. E todos os empregados, eles podem se candidatar ao cargo de representante na CIPA, independente do cargo que ele executa ali dentro daquela empresa. Em relação ao treinamento, após a divulgação do resultado do processo eleitoral, esses candidatos que foram eleitos
eles devem ser submetidos a um treinamento para que possam desenvolver as suas atribuições dentro da CIPA. E aí, esse treinamento ele deve abordar acerca das legislações trabalhistas, acerca de metodologias de identificação de risco em um ambiente, acerca também da segurança do trabalho e de acidentes e doenças causadas pelo trabalho e também acerca da organização da CIPA e de como que ela funciona. Em relação ao funcionamento da CIPA, ela funciona por meio de reuniões mensais. Nessas reuniões são tomadas algumas decisões e aí essas decisões devem ser tomadas por consenso. É importante frisar, né, que quando não é possível esse consenso, aí deve-se ocorrer a abertura de uma votação para que seja possível chegar nessa decisão. E aí todas essas informações tomadas ali durante esse processo devem ser passadas depois para todos os funcionários, né, para que eles possam estar executando também, cumprindo com as medidas preventivas. Em relação também a essas reuniões, apesar de elas serem mensais, a norma estabelece que elas também devem ocorrer sempre que necessário, ou seja, em situações como, por exemplo, a ocorrência de um acidente ali dentro daquele ambiente, aí faz-se necessário essas reuniões da CIPA, mesmo que não seja nessa data prevista no mês. Em relação às contratantes e contratadas, a norma estabelece que sempre que duas empresas estiverem ali atuando dentro do mesmo ambiente, ali no mesmo estabelecimento, elas devem buscar formas, as CIPAs de ambas devem buscar formas de integralizar, agir de forma integrada para a prevenção de acidentes e para a garantia da segurança de todos os funcionários. E aí vai caber à empresa contratante repassar as informações acerca dos riscos de acidente dentro daquele ambiente para a CIPA e os funcionários das empresas contratadas, e as empresas contratadas, cabe a elas, né, tanto a CIPA quanto a todos os seus funcionários, buscar cumprir, né, com essas medidas passadas ali pela empresa contratante para a garantia da preservação da vida e segurança desses funcionários. E aí, visto isto, temos como considerações finais, né, que a CIPA ela desempenha um importante papel na garantia da segurança dos trabalhadores, sendo de fundamental importância que estes conheçam seu funcionamento e cumpram com suas atribuições. Como referências bibliográficas, utilizamos a norma regulamentadora NR5. E aí chegamos ao final desta aula. Esperamos que todos tenham compreendido o assunto abordado e aqui na tela temos os nossos endereços de contato para que vocês possam estar enviando dúvidas e sugestões, tanto pelo e-mail quanto pelo contato telefônico exposto na tela. E também pedimos que vocês sigam nossas redes sociais, onde temos aqui o Instagram do projeto. A gente agradece a participação de todos.